bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com muito café! Porque essa conversa tinha que ter café, né? Tinha, Ana. Não. Ela tinha que ter café, viu? Tinha que ter café essa conversa, porque a minha convidada especial, e eu falo que em alguns episódios tem assim o chora comigo. E hoje eu falo que bem provável de eu chorar, né? Mas tá tudo bem. E aí, muitas dessas transformações começaram às 5h45 da manhã, com um cafezinho. Então, seja bem-vinda, Luciane Magalhães, minha querida. Ana. É um prazer imenso estar aqui com você. Ana, eu vejo a tua trajetória, a tua mudança. Nossa, lá atrás, do cafezinho das 5h48 da manhã, lembra? 5h48. É que eu colocava o celular pra despertar, tipo assim, até hoje. E a Ana estava lá fiel, todas as anotações. Você fala assim, me dá as aulas daquela época, você tem todas elas, eu né? tenho. Eu tenho todas, desde a primeira. E eu lembro de você falar assim, se tiver uma pessoa, eu vou fazer. Mas aí, já surgiram 5. E eu lembro de... E aí, eu lembro muito bem, foi bem na época da pandemia, eu fiz o Empodere-se em janeiro, a pandemia chegou em março, e as lives começaram, acho que final de março, em abril, né? É, começou isso, abril. Perto do aniversário da Gi, né? Foi isso mesmo, perto do aniversário da Gi. Se lembra, hein? Ana, que memória! E aí, eu falava assim, bom, fazendo transição de carreira, saindo de um contrato, eu falei, é a minha oportunidade. E aí, a gente já começa, eu vou fazer uma pergunta para você. As pessoas acham que conteúdo gratuito na internet não ensina nada, né? Nossa, ensina muito. Porque eu aprendo muito até hoje, assim, sabe? Com tantos conteúdos gratuitos. Às vezes eu falo até para as pessoas, né? Vai comprar um treinamento, um curso, veja primeiro, né? Assista primeiro as pessoas que estão ali, o conteúdo, e você já vai ganhar muito com aquilo. Nossa, o conteúdo é bastante profundo. E ali já foi aquele pontapé, né? Eu falo que existe uma Ana antes do Empodere-se e depois do Empodere-se. Olha aí, eu fico feliz com isso, Ana. E é tão interessante que, não só, assim, ouvindo você falar, me dá muita alegria no coração, mas quantas mulheres, principalmente as mulheres, tiveram trajetórias transformadas por aquelas lives, as primeiras lives da 5h48. Fala, depois disso eu não parei de te acompanhar. E quanto vem de mudança, sabe? Quantas mudanças aconteceram e vem acontecendo. Exatamente. E aí, depois disso, né? Eu acho que eu já falei, mas aqui é o lugar de deixar isso tudo registrado, né? Em que eu comecei a assistir as lives, e aí eu lembro que você começou a assistir um curso que era o SW. Era o SML das meninas lá da Cal e da Rô, né? Do W2W. E eu falava, meu uma mentoria online. Deus, que transformação! Eu quero assistir isso também! E ficava assim. E aí você fez o Poder em Comum. Um Poder em Comum. Primeiro Poder em Comum. Aí eu falei, nossa. Aí você falou, não, Ana, eu fiz e tal, é muito legal. Eu falei, não, vou fazer também. Eu fui lá e fiz a segunda turma, né? E aí depois eu não parei de te acompanhar, né? Já virou, assim, um amor eterno. E tantas coisas juntas, né, Ana? Eu vejo e eu percebo que quantas coisas que a gente, às vezes, é um caminho, né? Quantas coisas eu tenho aprendido com você, né? Nossa, assim, eu gostava igual da Josi Concon, né? Eu tinha visto e, de repente, eu vejo você acompanhando. Eu falei, gente, a Ana viu algo diferente que eu não vi. E, de repente, eu comecei a acompanhá-la e vi coisas mais, assim, aprofundadas daquilo que eu não tinha visto ainda. Então, eu vejo a troca, né? Quando você, às vezes, mostra o caminho, mas não é sempre que você vai ficar mostrando o caminho. Você aprende com as pessoas que se abriram a essas possibilidades. Exatamente. E assim, eu até fui no encerramento da mentoria da Josi em Florianópolis, né? Dia 2 de dezembro. E aí eu cheguei lá, eu falei, olha, eu cheguei até a Josi através do W2W. Assistindo as aulas durante quando tinha as reuniões à tarde ainda. Nossa, a gente tá bem antiga, né? Faz um pouco de tempo, né? E aí, lembra quando tinha as reuniões à tarde? Era acho que nas quartas, quintas à tarde. Era quarta ou quinta à tarde. E aí eu lembro de assistir a reunião da Josi, cair na sala de network, de bate-papo da Josi. E aí brinquei com ela. Eu falei, Josi, eu lembro
Não é que eu me desapaixonei pela Cal e pela Rô, mas eu me apaixonei muito mais por você. Mas é porque é a questão da linha de trabalho mesmo, né? Sim, isso, é a tua linha de trabalho, né? Trabalha com redes sociais, com marketing digital. Exatamente. Com ajudar as pessoas a se posicionarem ali dentro, exatamente, né? Tanto que aí, assim, você assiste a Rô e a Cal, para com que você fala, opa, eu posso modelar isso, eu posso modelar aquilo. E aí você vai lá na Josi e fala, não, eu vou aprender assim, eu vou aprender dessa forma. E aí você vem para Rondonópolis e vê que você tem essa oportunidade de aplicar aqui. Igual nesse último evento que eu fui em Florianópolis de novo, mas eu fui em janeiro. Estrutura, né? É totalmente diferente. Fala, que vontade de colocar isso em Rondonópolis. E aí depois eu fico pensando, gente, eu preciso conversar com a Lu. Porque é muito lindo. E tudo isso começou lá, com uma live às 5h48 da manhã, né? Pensa, foi um tempo assim, foi muitos dias. Eu nem me lembro quanto de período que foi assim um atrás do outro para que aquilo se tornasse. E é interessante que eu dizia que as lives das 5h48 não era nem para os outros, mas era mais para mim. Para que eu pudesse mudar meus hábitos, hábito de acordar cedo, hábito de, quer dizer, firmasse com os meus hábitos de estudar. Porque a gente estava passando um processo ali muito, uau, o que vai acontecer no mundo, né? E, claro que, nós pudemos ver que nós passamos, né, por esse processo. E, com certeza, muito mais forte, muito mais força a gente tem hoje, né? Exato. E, com isso, eu já pego o gancho de fazer a pergunta que veio lá na caixinha do Instagram. Qual foi o gatilho de inspirar mulheres a empreender? Olha, eu acho que o gatilho, eu falo que veio muito quando eu olhei para a minha história, sabe, Ana? De perceber, eu lembro da minha avó, a avó paterna, era uma mulher muito forte. Ela era uma mulher, assim, de muita garra, de criar filhos, ter criado os filhos sozinhas. E antes até... Então, quando eu comecei em 1996, eu me formei na faculdade de contábeis. Mas eu trabalhava ali, desenvolvia pessoas também, sendo contadora, mas eu trabalhava com treinamentos. E quando eu me voltei para a área do desenvolvimento, somente para a área do desenvolvimento pessoal, eu fui vendo como que é carente as mulheres, carentes de alguém que olhe, né, com um olhar assim de amor, de compreensão. Olha, eu olhar para você, Ana, eu te entendo. Eu entendo o que você está passando agora. Exato. Então, se eu consigo, você também consegue. E olhar para minha avó, então foi um período que eu comecei a olhar para a minha história. Então, eu fazia muita terapia e olhar para a minha história e perceber que essa força de empreendedorismo, de empreendedora, vinha dela. Né? Que ela foi aquela que foi assim que criou os filhos mesmo. Mãe do meu pai. A mãe do meu pai, a avó paterna. Então, de cuidar dos filhos sozinha, de empreender assim, na dificuldade dela da roça, de cuidar da roça e de ter que vender os alimentos para cuidar dos filhos, de vender gado, comprar gado. Claro que era tudo muito simples, né, o trabalho dela, dentro da realidade ali dentro, isso, né? Da realidade daquela dela. sociedade, daquela cultura. Sim, mas assim, isso, eu falei, gente, uau, né? E já fazia muito, né? E aí eu falei assim, gente, aí tá, né? Então, aí eu comecei, claro que o meu trabalho é aberto, mas quando você brilha, uma mulher brilha, dá o direito a outras de brilharem também. Exatamente. E é isso que eu percebo também no nosso meio, com você, Ana. Quantas mulheres você tem levantado, né? Quantas pessoas dito para elas que elas são capazes de empreender. E esse é o propósito. Aí eu descobri realmente, verdadeiramente, o meu propósito, que é ajudar as pessoas a descobrirem que elas são capazes de realizar, de deixar uma marca no mundo. Né? Exato. Nossa, arrepia. E é bem isso que eu senti, assim. Empodere-se. Porque, é lógico, você quebra uma crença, é nítido ali que você é tão, como que eu vou dizer, é tão mágico, que muitas vezes não adianta a gente só contar, a gente tem que dizer, vai lá e faz. Porque você fala assim, é igual maternidade, ai, como que é a maternidade? De todas as formas que a gente conta... Não é a mesma coisa. Não é a mesma Só passando pela experiência. Só passando pela experiência. E aí, o Empodere-se é isso, você tem que ir lá e fazer. Porque, muitas das vezes, aquilo que para mim é muito fácil, é muito tranquilo, para você é uma dificuldade. E vice-versa, né? E lá você vai
falar assim, meu Deus, eu podia resolver dessa forma, tão simples. E porque quando a gente está vivendo o problema, né, Ana, e você sabe disso, você é coach também, né? Então, a gente está vivendo o problema, você está focado nele. Mas quando você der um passo atrás, ou sobe, eu costumo dizer, sobe no banquinho, você olha ele por cima, e você vê quantas saídas, quantas possibilidades existem. Então, eu faço esse papel de olhar de fora e, através das perguntas, através da experiência que eu tenho de, que tal esse caminho, né? Que tal esse caminho? Como seria se você tentasse dessa forma, fizesse dessa forma, né? Exatamente. E aí as pessoas vão conseguindo encontrar as saídas por si só. O lindo é que você encontra e você descobre que você é que sai do local onde você está. Daquele momento de paralisação, né? Exato. Não é eu que vou lá e seguro na tua... Eu estou segurando na tua mão só para dizer assim, eu estou contigo. É como se fosse, né, uma âncora mesmo. É isso. Mas é você que faz a força. Exato. E aí eu te pergunto assim, né? Eu sei que você já reformulou, já deu o plus do Empodere-se. Como que é aí o Evolution? Olha, compartilha aí um pouquinho comigo. Eu sentia a necessidade de fazer um algo a mais. Porque algumas mulheres, né? Algumas mulheres que fizeram o primeiro, fizeram 2, 3 vezes, né? Fizeram 2, 3 vezes e diziam assim, Lu, podia ter algo a mais, o 2.0. E uma delas que pegava bastante no meu pé é a Adri, uma amiga minha que você conhece, né? Sim. Lá de Itubiara, Goiás, e fez online, por conta da distância. Aí ela veio fazer presencial e ela disse assim, olha, eu virei, ela dizia isso o ano passado, o ano que vem eu estarei aqui no 2.0. Só que eu não passava na minha cabeça ainda, eu falava assim, eu vou criar o 2.0, mas quando? Não sei. E de repente, o final do ano, eu falei, gente, vai ser o ano que vem, e pronto. Vai ter o 2.0, que é o Evolution, que é a evolução, né? Então, evolução. Então, vai trabalhar a mudança de pensamento aliado a você acreditar em você. Então, quando você tem fé em você mesma, quando você acredita, não no sentido das crenças ainda, mas da fé. Quando você tem fé em você, quando você se liga a algo maior, a sua espiritualidade, automaticamente você também vai transformando a sua mentalidade. Então, é muito aliado. Mudança de pensamento com a fé. E depois, ao invés de eu focar nas pessoas que você não precisa afastar de você, eu vou focar em quem é que você tem que ter próximo. Quem são os conselheiros, quem são os mentores, quais são as características dessas pessoas que precisam estar do teu lado. Ou que você precisa ter pelo menos uma pessoa assim do teu lado. Porque são pessoas realmente fiéis, essas pessoas baseadas nos princípios milenares. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que, olha, que lá do céu Deus fala assim, olha, essa pessoa você acredita nela. Nesse tipo de pessoa, nessas características, com essas habilidades, né? E depois, a gente vai para o momento de mudanças de crenças, de transformação, de uma forma muito mais vivencial. E levar as crenças, que aí já vem uma... Claro que é para poder você já levar um choque, né? Que às vezes você está numa roda da morte. Exatamente. E não numa roda de abundância. Então, dessa roda da morte, que aí eu vou trabalhar em cima de 12 principais crenças, assim, que a gente tem, 13 principais crenças, que nos levam a ficar realmente morrer para nós mesmos, no sentido, às vezes, de só sobreviver, de passar aquela vida inteira ali sem muita esperança, e o que eu preciso sair, o que eu preciso fazer, e essa mudança de mentalidade, esse clique, para que você viva uma vida de abundância. Sim. Partiu Evolution. Verdade, Ana. Olha aí, primeiro Evolution, gente. Olha, verdade, Ana. Acho que não, e isso é tão necessário, porque, primeiro, estamos em evolução. A partir da hora que você percebe que quebra a primeira crença, você vê que tem aí toda uma muralha a ser... Sim! Aí elas vão brotando, parece que vão brotando, né? Você tem toda uma muralha para ser... transposta daí, né? Para desfeita, passar. Né? E não é só o primeiro. Então, assim, esse meu processo, eu falo que pessoas que são altamente... eu falo responsáveis mesmo por essa transformação, né? Catiúcia da Micro, foi a pessoa que falou assim, você precisa ir na Lu. Ai, Catiúcia é uma querida, viu? E aí, a partir da Micro, eu fui, conheci a Lu. E a partir de você, olha só... E aqui eu vou utilizar mesmo. Vocês me aguentem. É esse momento de gratidão, assim, porque quando você fala, né? Olha a trajetória da Ana, né?
tudo que eu caminhei até aqui foi por conta que eu dei esse primeiro passo de começar a assistir as suas lives. E também de ter essa atitude, não só de assistir, mas de falar assim, nossa, ela tá me mostrando degraus em que eu posso subir. Eu acho que é isso, né? É, bem isso. E aí, assim, já conheci mais pessoas, mais network. Das pessoas em que você fazia live, eu conheci ainda mais pessoas, então eu ia lá e fazia ainda mais contatos. E essa necessidade é realmente uma força de dizer assim, que lindo! Tanto que até o mesmo podcast, ele nasce com o intuito de quê? Levar informação de qualidade para a pessoa empreender e maternar, porque você já passou por essa experiência, né? E compartilha um pouco como é empreender e maternar, né? Uau, não é fácil, é só para mulheres muito fortes, viu? E o bom é que quando a gente fala de mulheres muito fortes, todas nós temos essa força dentro de nós, porque né, entre aspas, ser mãe, você tem que empreender, você já empreende sendo mãe, porque cada dia é uma coisa nova. Empreender é o quê? Você inovar, não é verdade? Cada dia você faz uma coisa nova. E eu acho que a gente devia até ver alguma coisa, Ana, olha essa ideia, de como é que a mãe empreende sendo mãe? Como é que a mulher empreende sendo mãe? Porque eu acredito que a partir disso, se a gente olhasse para a maternidade, né, para os detalhes do dia a dia, o quantas coisas nós precisamos superar em nós, de aceitação, de troca, de dizer agora é a hora do outro, ou seja, é o tempo do outro. Enquanto a criança está ali crescendo e você não tem tempo para você está descabelada, tipo assim, esbaforida, mas você está lá. O ser está vivo, né? O ser está vivo, está crescendo. E aí o que acontece? Você precisa, aí de repente sobra um tempinho para você cuidar de você. E naquele tempinho que você tem ali de 10 minutos no dia, entre um cochilinho dele e outro, do neném e outro, você aprende a ser muito mais rápida, a pensar de forma rápida. Então, veja quantas coisas nós podemos aprender com uma mãe. Exatamente. E que muitas mulheres acreditam que ela só está vivendo... eu só estou vivendo a maternidade. Meu Deus! É muita coisa. É muita coisa, exatamente. E aí, muitas mulheres, elas não percebem e ficam assim... eu tenho acompanhado ainda mais mães, né? Vamos por partes. Quando eu tive a Luísa, e não estou dizendo que isso é mérito, cada um faz aquilo que dá conta. Mas, enfim, a Luísa nasceu e com 15 dias eu era contratada, então eu era bolsa, eu não tinha direito à licença maternidade. Eu levei Luísa comigo para trabalhar. Luísa no bebê conforto. Tipo, chore. Né? Não, gente, Luísa era tão boazinha que ela mamava 7h30 da manhã e dormia 3 horas. Ou seja, a hora que você já estava voltando para casa, basicamente. Não, ela dormia das 7h30 às 10h30 do meu lado. Dormia. E eu trabalhava. Aquilo, para mim, era maravilhoso. Porque em casa, eu teria que... fazer 1000 coisas, eu acho. Eu ia ter que colocar roupa para lavar, colocar roupa para estender, eu teria que fazer almoço. É ruim? Não é. Tem gente que ama, mas não é muita... É muita minha praia, né? Nem a minha. Toca aqui, Ana. Gente, quem gosta, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá ótimo. E eu achava aquilo o máximo. E aceita que se você também não gosta, tá tudo bem também, né? E aí eu sentava lá e eu só trabalhava com a minha cabeça e aquilo era maravilhoso. E aí, quando eu vi que mais mulheres faziam isso, e agora eu tenho visto, né, mais mulheres fazendo isso, do tipo assim, cara, eu prefiro 1000 vezes estar aqui conversando com você do que tá lá e tá aqui com o bebê conversando e tal. Eu falei, gente, tava tudo bem mesmo eu tá fazendo isso. E aí, o que eu percebi? Que a culpa toda hora tá envolvendo na maternidade, né? Ai, meu Deus, eu me sentia culpada por estar lá sentada, por que eu não tava em casa fazendo as coisas? E olha que sentimento mais desnecessário, Nossa, né? E a culpa acaba que baixa tudo, a culpa baixa a nossa autoestima, deixa você presa no passado, né? Sempre com aquela sensação de que não foi suficiente, né? Exatamente. E aí, quantas mulheres podem fazer tantas outras coisas? Se ela quer ficar em casa, tá tudo bem. Quer cuidar da criança, tá tudo bem também. Quer só cuidar da criança, tá tudo bem.
Mas se ela quer fazer mais coisas com a criança no colo também, está tudo bem. Porque assim, se a pessoa me perguntar, mas é possível? Sim, é. Sabe o que eu sempre falo, Ana? Que a criança chega, você tem a tua vida. Né? Não é que você precisa se adaptar à criança, ela precisa se adaptar. E é uma adaptação constante o mundo. Porque se você trata a criança, não você se adaptando. Claro, tem os horários, você precisa diminuir o ritmo, até mesmo por conta da neném. Do neném ou da neném, no meu caso, as neném, né? Mas não é uma adaptação dos pais se adaptarem aos filhos, mas os filhos se adaptarem à vida dos pais. Porque isso você está ensinando desde pequenininho, desde muito novinho, quer dizer, desde recém-nascido, que a vida é assim. E ele lá na frente não vai ter essa dificuldade de adaptação, de flexibilidade, de mudança. Exatamente. E aí, com isso, o podcast veio com essa questão, assim, de empreender e maternar. Então, o que é possível fazer? Então, eu vou te perguntar agora, qual foi o maior desafio que foi empreender e maternar para a Lu? Olha, para mim, Ana, inclusive foi o pontapé de empreender, maternar, né? Porque eu trabalhava numa empresa, eu fazia contabilidade, eu era gerente administrativa, e de repente saí, resolvi cuidar dos meus filhos, dar uma atenção para eles, e quando eu estava pensando voltar para o mercado de trabalho, para a CLT, eu fico grávida novamente, do Gui, o terceiro filho. E ali eu pensei assim, gente, vou parar agora. Então, Deus não está querendo que eu trabalhe, né? Vou descansar um tempo mais, né? Só que aquilo já não me supria tanto. Aquele período de cuidado, porque eu via que não era 100% do dia só cuidar dos filhos. Eu podia fazer algo a mais. Porque, claro, eles dependiam da minha atenção, mas era uma adaptação. Eles adaptavam ao meu ritmo de trabalho, a minha correria do dia a dia, enfim. E por um tempo eu fiquei parada, sabe? Até esses dias eu fiz um post sobre isso. E eu fiquei paralisada, assim, no sentido de... Eu sobrevivia. Eu pensei assim, gente, não está certo eu sobreviver. Aquela ânsia de querer fazer mais, de me sentir insuficiente, porque aí eu percebo quantas mães sofrem da mesma dor que eu sofria. De querer fazer mais. Porque tinha uma vida bem agitada antes da maternidade e, de repente, você quer viver só para a maternidade. No meu caso, não funcionou. Por quê? Porque não era eu ali. Aí, quando eu dei um basta, dizer, não, eu preciso voltar, fazer algo diferente, trabalhar com aquilo que me brilha os olhos, que era ensinar, que era ajudar o outro, cuidar do outro, e aí me surge, então, a psicologia. Mas antes disso foi o counseling, que era uma especialização de aconselhamento, que eu fiz, de aconselhar as pessoas, de aconselhamento mesmo. Então, como eu trabalhava na comunidade, aquilo me supria muito. Eu sabia que eu precisava de algo a mais. E a hora que eu me deparei com isso, gente, a Giovana falava, mãe, a senhora está diferente, mãe, a senhora está mais animada, a senhora está mais alegre em casa. Até o bom humor com as crianças muda. Sim. E aí, então, foi um momento que eu falei, não, eu volto pro mercado, ou seja, fazendo aquilo que eu gosto, comandando a minha agenda. Porque a gente comanda a agenda da gente, assim, né? Entre aspas, mas você manda, você pode tirar um dia, olha, não quero trabalhar igual agora, final de semana, saí da clínica na sexta-feira, eu falei, gente, me deu uma sensação, preciso ver meu filho fora, né? E eu fui. Quando eu trabalhava em CLT, eu fazia isso? Eu não podia, porque eu tinha um horário a cumprir. Então, esse desafio, essa situação de mudança, veio justamente no terceiro filho, que eu senti que precisava de algo. Porque aquele brilho, aquela força interna, aquela luz que eu tinha antes, já não existia mais. Então, precisava retornar. Aquilo precisava retornar, porque era aquilo meu, né? E no episódio passado, a gente estava com as Magnólias, com a Leone e com a Kel. E a gente estava até falando assim, que a maior parte hoje das mulheres, elas começam, principalmente no Brasil. Foi uma pesquisa em que eu estava lendo, e diferente da realidade, a pesquisa ela era baseada nos Estados Unidos, que o Brasil, ele empreende por uma necessidade. E é notório que essa necessidade da mulher, que hoje o empreendedorismo feminino, que ele cresce, né, em grande escala aqui no Brasil, ele nasce por conta dessa necessidade também, né? Porque imagina em grandes centros em que a mulher sai 5 horas da manhã, volta 18, 19 horas para casa. E aí, tem gente que faz isso? Muita gente. Tem. A gente não está dizendo que não é possível, é possível.
Mas é aquela coisa que você falou, o brilho começa a diminuir e ela começa a ter um sentimento dentro dela que provoca com que ela comece a fazer outras ações, né? E geralmente é um empreendedorismo. E aí ela começa a empreender. Para quê? Para com que ela fique mais perto desse filho, né? Tenha mais tempo, ou você tenha momentos, é claro, eu falo que quando você empreende, você não para de trabalhar, é quase que a hora que você levanta até a hora que você dorme. Porém, você tem aquela flexibilidade de horários, né? De sair no meio da tarde, por exemplo, aonde eu tinha um momento para vir aqui para conversar com você nesse podcast. Então, eu adapto os meus horários. Trabalhamos mais, é claro. Porque você é a dona do teu negócio, todo mundo recebe, mas você precisa faturar mais para você receber. Exatamente. Então, você precisa faturar mais para você receber teu salário. É muito mais cômodo você se trabalhar numa empresa? É óbvio que é. Porém, você chega num limite. E eu vou dizer uma coisa, eu não fui para ficar num limite. Eu descobri há um tempo, quando eu fiz o curso de coaching, né, que dentro de mim existe um mundo de possibilidades. E assim, é um infinito de possibilidades. Então, aquilo que me deixa limitada me sufoca. E eu percebo quando eu estou sendo sufocada, porque é quando eu estou parando de produzir. E ali, então, isso muda tudo. Muda meu humor, muda a minha fisiologia, a forma do meu corpo trabalhar. Criatividade, Eu percebo isso, a criatividade. E quando eu estou empreendendo, inovando, tendo ideias, criando algo, nossa, aquilo me faz com que eu voe, sabe? É uma sensação, assim, de muita liberdade. Exatamente. Deixa eu até ver aqui. Se a gente não vai extrapolar o tempo, porque uma coisa que acontece aqui, as primeiras que eu recebi, já recebi a Socorro, a Márcia. E aí elas, eu tô nervosa, o que vai acontecer e tal. Quando a gente começou a conversar, elas perderam a noção do tempo. Eu falei, olha, esse é um dom aqui dessa cadeira da Ana, hein? Vocês perdem a noção do tempo. Tem café aqui, então você fica ligada, né? Não dorme, não, mas o papo é bom. O papo é maravilhoso. Mas, Lu, para encerrar, assim, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que desejam empreender e que tá maternando aí. Qual é a mensagem de incentivo com que elas possam aí continuar, prosperar nesse 2023? Olha, o primeiro passo, acredite em você, né? Acredite que você pode, que você é capaz. Porque capacidade, ela não tem a ver com habilidade. Então, capacidade tem a ver com estrutura. E dentro daquilo que você sabe, do pouco que você tem, você pode fazer muitas coisas. Você olha a tua história de vida, olha para os seus avós, para as avós, e veja como elas mudaram a história. Então, aprenda com elas e aprenda a partir de você mesmo, né? Então, se algo não está legal internamente, pode ter certeza que ali já é um sinal de que o teu corpo, a tua mente já está dizendo assim, olha para isso, né? Olha para isso. E vai em frente, acredite nos teus sonhos, há espaço nesse mundo para todos. No mundo. Todos, para todas nós. Então, você sim é capaz de realizar aquilo que você deseja. E um detalhe, o teu passado, né, não define o teu futuro. O teu futuro você define hoje, tomando uma decisão. Lá em 2006, 2007, eu tomei uma decisão de que eu ia mudar. E muitas coisas mudaram a partir de então. Né? E vem mudando. E vai mudar muito mais, que eu tenho certeza disso. Porque cada dia é isso que vai brotando no nosso coração. Então, a minha dica é, acredite em você. Você pode ter certeza. Ai, que delícia. Não, e olha, é tão verdade essa mensagem, que quem me conheceu, e a gente pode até fazer essa retrospectiva, principalmente a família da qual convive, tem muito convívio, conhece uma Ana desde pequena. Então, acredita que aquela Ana é aquela menina, aquela criança. E aí... tímida! E aí, depois você vai para o mercado de trabalho e você é uma pessoa que não tem... Eu, no caso, não tinha tanta maturidade, já não tinha tanto conhecimento. Então, a pessoa que me conheceu em 2008, 2009, eu convido ela a me conhecer de novo.
Isso mesmo, gente. Não, acho que nós precisamos ser apresentadas ou nos apresentar para essas pessoas que não, de ano em ano, porque é um salto. Eu falo que não é um salto normal, é um salto quântico. Exatamente. E aí, você pode, né, se transformar todos os dias. E se tem alguém, né, presa em alguma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, porque isso aconteceu muito comigo, né? E ficar preso, vai dormir, parece que a única coisa que aparece na mente é aquela situação que incomoda, o trauma, né? Aquele fantasma que vem. Né? E aí fala, ai meu Deus, isso aconteceu. Muda e faz com que a pessoa te conheça novamente. Sim, é verdade. Porque aí você pode inovar, empreender, maternar, construir a sua nova história. E aí, falando em história, eu convido você a conhecer tanto a página da Lu, né? Luciane.n de navio, M de mamãe. Exatamente. E a página Ana Carolina Kuhn, para com que vocês possam aí aprender a contar a sua história. E fica aqui o meu muito obrigado. Gente, se fosse para ficar, a gente ficava a tarde toda. Tô com o coração pesado que precisamos encerrar, né? Exatamente. Mas muito obrigada. E eu encerro esse programa lindo, maravilhoso, dizendo que você é a inspiração que eu precisava para estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Deus abençoe você. Amém, sucesso, obrigada. Viu? Foi muito alto. Obrigada. Muitas pessoas precisam de você, de ouvir você. Ana. Você também. De ver a sua história, viu? Ai, obrigada, gente. Super beijo. Obrigada. Obrigada. Ai, muito